Olá, turma linda do meu coração! Como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres e felizes, na companhia do nosso querido e amado amigo Jesus, do doce Espírito Santo e também na companhia da sua família, amigo, de todos aqueles que você quer bem e que lhe querem bem também. E aí, prontos na expectativa para continuar a nossa série Como é Deus? Bom, nós já vimos dentro dessa série que eu estou com vocês, três atributos de Deus, sobre que Deus é santo, sobre a santidade dele, que ele não gosta de pecado. Nós já vimos sobre o amor de Deus, que ele ama você. Nós já vimos também que Deus ele é todo poderoso, ou seja, ele é tudo, ele pode. E hoje nós vamos aprender sobre a sabedoria de Deus. Deus é sábio, né? Então essa é a perguntinha que nós, dentro da nossa série, vamos responder hoje. Olha só este menino aqui, ó. Ele tá com um semblante triste. E ele tá, não sei se às vezes isso já aconteceu com você. Você fala assim, mas por que tinha que acontecer isso comigo? Esse menino é o Antônio. E o time, né, que ele jogava futebol, ele é um bom jogador, na hora que o treinador foi lá escolher todo o time para um dos jogos principais lá do campeonato que ele estava participando, o Antônio ficou de fora da escalação do time. E aí ele ficou triste, mas ele falou, mas por que isso aconteceu comigo? E ele era um menino cristão e um ótimo jogador de futebol. Então ele ficou assim, sem reação, né? Pensando por que aquilo tinha acontecido com ele. Já a pergunta da Joana era mais séria. Ela também era uma menina cristã e ela tinha estudado bastante para provas, porque já estava final do bimestre, né? Quando a professora aplica lá as avaliações para saber como é que cada um tá de conhecimento. E aí, quando ela pegou a prova dela, o resultado da prova, ela tinha ido muito mal. E ela se perguntou por que aquilo tinha acontecido? Por que isso aconteceu comigo? Eu estudei, por que eu tirei uma nota tão ruim? Já a pergunta do Carlos foi ainda mais séria, porque ele, quando era bem pequenininho ainda, um bebê, ele sofreu um acidente. E aí ele acabou, num acidente de carro, ele acabou ficando o quê? Paralítico, teve que ir para uma cadeira de rodas. E ele também era um menino cristão, mas quando ele olhava os outros meninos jogando bola, correndo para lá e para cá, se divertindo, muitas das vezes ele se perguntava, que isso aconteceu comigo? Então, quando algo dá errado na nossa vida, né, com você ou comigo, seja menino ou menina, como aqui, ó, o Antônio da nossa figura, você fica triste, você chora. E eu não posso lhe dar resposta simples ou rápida para isso, mas eu posso te ajudar com os problemas que surgem com essa pergunta. Então, ó, hoje eu vou ensinar essa verdade a respeito de Deus. E a Bíblia nos ensina que Deus é sábio. Como você pode saber que Deus é sábio? Porque aqui, ó, na Bíblia, na palavra de Deus, está falando que Deus, ele é um Deus sábio. A Bíblia diz que Deus ele é o único Deus sábio. Então, sabedoria significa que Deus sabe todas as coisas. O seu conhecimento é perfeito. Você não queria ser assim, saber de todas as coisas? Imagina você entrar numa prova e mesmo a professora aplicando a prova, você já saber tudo que está ali na prova e fazer e tirar lá um 10. Ou então, imagina você sentar lá na cadeira lá da escola e a professora está explicando aquilo que ela explicou, você já sabe. Olha só, não seria legal? Mas nós não somos assim. Mas Deus é. Você está sempre aprendendo, nós estamos sempre aprendendo, mas Deus nunca aprende. Por que ele nunca aprende? Porque ele é sabedor de todas as coisas. Muitas vezes você faz perguntas, Deus nunca fez perguntas. Deus sabe absolutamente tudo. Não existe sequer um homem, computador, máquina ou livro que saiba tudo.
Você quando está na escola lá, você começa no primeiro ano, você começa a ser alfabetizado, você vai aprender as letrinhas lá, o alfabeto, vai aprender os números. Aí você aprendeu, você começa a aprender lá no primeiro ano, você aprende a adição e a subtração. Aí você terminou o ano, você vai para o segundo ano, aí você já aprende outras coisas, já aprende as outras operações matemáticas, você já aprende já a fazer textos de português. Cada ano você vai aprendendo e todo ano seus livros lá da escola, seus livros didáticos mudam. Se você pega um livro para ler ali de um conhecimento específico, você aprendeu aquele conhecimento, mas conhecimento, digamos, você pega um livro lá de língua portuguesa, você só vai aprender língua portuguesa com aquele livro. Se você quer aprender matemática, você vai pegar um livro de matemática. Se você quer aprender ciências, você vai pegar um livro de ciências. E assim é. Nenhum livro não tem tudo que você quer. O único livro que tem tudo que a gente precisa para a nossa vida é esse aqui, ó, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus, o que Deus quer para a nossa vida. Então, este livro aqui é o único livro que tem o conhecimento que nós precisamos para a nossa vida material, nossa vida física, nossa vida espiritual, nossa vida emocional, nossa vida psicológica. Mas os livros, nenhum tem todo o conhecimento, mas Deus, ele conhece tudo, nosso passado, nosso presente e o nosso futuro. Ser sábio é mais que saber ou conhecer tudo. Significa que Deus sabe como agir e o que fazer como resultado do que ele sabe e conhece. Isso é sabedoria e a sabedoria de Deus é perfeita. Então, por exemplo, você sabe quando vai chover, né? Você olha para o tempo assim, o tempo tá fechado, vai chover. Mas para você chegar à escola e não pegar chuva, o que você tem que fazer? Você tem que levar o guarda-chuva. Então, qual que é o saber? Você sabe que vai chover. A sua sabedoria é o quê? É você tem o conhecimento de que vai chover. Você olhou para o tempo, viu falando na televisão que vai chover. Beleza, você conhece. Mas como que é a sabedoria? A sabedoria é você aplicar esse conhecimento. Então, como é que você vai aplicar o conhecimento que vai chover? Vai pegar um guarda-chuva e vai levar para a escola, para você não se molhar. Então, a sabedoria de Deus é o que o Deus faz com base no que ele sabe. Entendeu? Deu para entender? Então, Deus, nele está todo o conhecimento. Então, se ele tem conhecimento de tudo, presente, passado e futuro, então ele pega esse conhecimento e com a sua sabedoria, ele aplica. E nós também devemos ser assim. Nós pegarmos o pouco conhecimento que nós humanos temos e aplicá-lo. Quando a gente aplica o nosso conhecimento, nós estamos sendo sábios. Então, como é que a gente vai aplicar esse conhecimento? Ó, Deus está no controle de tudo. Ó. Ele está no controle de tudo. Essa é provavelmente a maior verdade que você aprende a respeito de Deus. Reis, presidente, governadores acham que estão no controle do país, no controle do mundo, mas não está não. Olha só o que a Bíblia diz aqui em Provérbios 21:1. Está escrito bem assim, ó. Como ribeiros de águas, é assim o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Então, quer dizer, quem manda lá no coração dos governantes é Deus. Deus está no controle de todos que governam o mundo. E os governadores só podem fazer o que Deus permite. E a Bíblia diz também, ó, que as nações são como um pingo d'água num balde. Está aqui, ó, em Isaías 40 e no versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele como uma gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeniníssima. Então Deus olha lá, no livro de Salmo também fala que Deus faz da terra
o tapete para os seus pés. Então, ele tem o controle, o domínio de tudo. Agora você imagina, né? Como é engraçado, né? Digamos que o Brasil, Rússia, Estados Unidos, China, Alemanha, Inglaterra, aos olhos de Deus, eles são como uma gota de água num balde. Deus está no controle de tudo. E eles se achando, né? Os todos-poderosos, mas tem alguém que está acima de todos eles, que é bem maior. E a Bíblia diz ainda que as pessoas que vivem na terra, até as pessoas grandes, importantes, aos olhos de Deus, comparadas a eles, são apenas como pequenos gafanhotos, que está aqui, ó, na continuação no capítulo 40 de Isaías, e no versículo 22, ó. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Olha que coisa maravilhosa. Então Deus, quando olha para a terra, ele vê as nações como uma gota dentro de um balde e os seres humanos como simples gafanhotos. Olha só. E tem gente que acha que né? Fica com o nariz em pé, se achando melhor do que o outro, que ele é mais do que o outro, né? Com o coração cheio de orgulho. E perante Deus, como eu já expliquei para vocês em outros encontros nossos, que para Deus todo mundo é igual. A única diferença que há entre um ser humano e outro ser humano para Deus é se você já tem Jesus no seu coração ou se você ainda não tem. Se você já é salvo ou não salvo. É como se fosse uma lâmpada, né? O seu espírito, quando você tem o esclarecimento de que Jesus é o único que pode te salvar e ser o seu salvador e senhor da sua vida, te perdoar dos teus pecados, quando você aprende isso, entende isso, é como se uma luzinha acendesse dentro de você. E quando essa luz acende, você crê e aceita essa verdade, então lá do céu Deus te vê como uma luz acesa, uma lâmpada acesa. E aqueles que ainda não têm o conhecimento da palavra de Deus, dessa verdade, é como se fossem luzes apagadas. Então, essa é a diferença que ele faz. Aqueles que são filhos dele e aqueles que ainda são só criaturas, porque todos nós somos criaturas de Deus. A partir do momento que você aceita Jesus no seu coração, aí você se torna filho de Deus, que é o que está aqui, ó. Em João 1 e 12, ó. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, a única maneira de você se tornar filho de Deus é se você crer no sacrifício que Jesus fez na cruz por você. Não existe outra maneira de você ser filho de Deus. Então, continuando aqui, ó. A Luísa foi visitar a sua tia Maria, né? E a sua tia estava muito ocupada. E a Luísa perguntou: o que a senhora está fazendo, tia? Ela: eu estou fazendo um bordado. Aí ela olhou assim e falou: nossa, que coisa feia, porque a tia estava lá com o tecido na mão bordando. Aí ela: eu não estou vendo nenhuma figura, o que você está fazendo aí? Ela: é porque você está vendo do lado avesso. Então, ela estava vendo o quê? Do lado avesso da figura. Mas a tia falou: vira para o outro lado. Quando ela virou para o outro lado, ela viu que estava uma linda rosa sendo bordada. Então, da mesma maneira, somos nós. Quando nós olhamos para o que aconteceu no nosso passado, nós estamos vendo o avesso, né, da nossa vida, o lado embaraçado e as linhas soltas. Mas Deus está no controle e Ele sabe o que faz, Ele está trabalhando. Ele vê o lado certo da figura e Ele sabe o que faz. Então, nós estamos aqui no chão e podemos ver as coisas aqui, ó. Eu tô aqui, eu tô de frente para a câmera, eu tô vendo aqui o outro lado, eu tô vendo aqui o meu ambiente. Mas Deus lá no céu, Ele vê como se a gente estivesse dentro do avião. Ele está por dentro de tudo, no controle de tudo que acontece aqui embaixo, aqui na terra. E Ele pode ver tudo e como tudo se encaixa. E Deus, ó, Ele tem o quê? Um
plano para a sua vida. Isso mesmo. Você sabe quem é esse homem? O que ele está fazendo? Este homem aqui, ó, ele é um grande escultor italiano. Esse homem, você está vendo que ele está lá com um projeto na mão? Tudo que a gente vai fazer, nós precisamos o quê? Ter um projeto. Não adianta você querer fazer alguma coisa e não ter um projeto daquilo que você vai fazer. Então, esse homem aqui, ele estava planejando fazer a estátua do rei Davi. Então, ele foi, ó, pegou um pedaço de mármore, né? Uma pedra, tá lá, uma pedra sem forma nenhuma. E aí, ele foi e pegou o quê? E desenhou como ele queria essa estátua. E aí, ele começou a trabalhar nessa estátua. E essa estátua que esse homem fez, ele levou bastante tempo fazendo ela. Ela está exposta lá na cidade de Florença, na Itália. Este homem é Michelangelo, um grande escultor que teve aqui na Terra. Lá na Itália tem muitas obras de arte que ele fez. Mas para ele chegar ao que ele queria, essa estátua famosíssima que tem lá, ele precisou o quê? Planejar primeiro, fazer o seu plano. Então ele foi lá, depois que ele desenhou, que ele planejou, ele pegou lá suas ferramentas e começou ali na pedra a esculpir, a fazer aquilo que ele queria. E assim também com você e comigo, Deus tem um plano para as nossas vidas. Ele quer que nós nos tornemos como Jesus Cristo e Ele o fará. Fará como? Como você quiser aceitar Jesus dentro do seu coração. Então, ó, o Michelangelo, para fazer a estátua lá do Davi, ele pegou o que? A talhadeira, pegou lá a marreta e foi esculpindo a sua obra de arte, até que ele finalizou. E é um trabalho demorado e difícil, mas um dia ele terminou, ele teve sucesso. Então, quando ele martela e esculpe, Deus da mesma maneira. Quando ele martela, nos esculpe, ele está fazendo o quê? Ele está tirando coisas desagradáveis da nossa vida, que acontecem na nossa vida, que você não gosta. Dói, mas é para o nosso bem. Muitas das vezes, né, acontece assim como o Antônio, a Joana e o Carlos. Por que aconteceu isso comigo? Eles ficaram tristes, eles não entendiam, né? Mas Deus estava o quê? No controle da vida deles. Porque às vezes o Carlos, aquilo aconteceu com ele para que ele desse testemunho através da vida dele sendo um menino paraplégico, ele pudesse dar testemunho através da vida dele do poder de Deus, porque ele poderia ter morrido, mas não, ele sobreviveu e tinha ali a sua vida. A Joana, às vezes, se ela tivesse acertado tudo na prova, ela poderia o quê? Ficar uma menina orgulhosa, soberba e achar que era melhor do que todo mundo. Então Deus mostrou para ela que mesmo a gente sabendo, Deus tem um plano. O Antônio, às vezes, ele poderia se empolgar muito no futebol, e mesmo ele sendo um menino cristão, não querer mais saber de ir para a igreja, só querer, não, agora eu sou o melhor do time, pegar para ir jogar no domingo, no sábado, não querer mais saber de procurar Deus. Porque às vezes, crianças, nós, por nos empolgarmos com as coisas deste mundo, né, com as coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, seja o nosso videogame, seja as brincadeiras com os amigos, seja com a escola ou com os cursos que a gente faz, a gente vai deixando Deus de lado, as coisas de Deus de lado. Quando eu digo as coisas de Deus de lado, é você todo dia, ao levantar, ao deitar, orar, agradecer a Deus pelo dia que está acabando, pela noite de sono que Ele vai te dar, por tudo que Ele tem dado, vida, alimento, sustento. A gente vai, depois eu falo com Deus. Não pega a Bíblia, a palavra de Deus, para ler lá antes de sair ou à noite quando chegar, nem que seja um versículo ou uma história bíblica. Você vai, sabe, sempre deixando as coisas de lado. É do ser humano. É difícil o ser humano falar assim, não, eu coloco Deus em primeiro lugar. Coloca assim, na maioria das vezes, nós valorizamos as coisas de Deus quando a gente está passando por aperto, por dificuldades. Mas quando está tudo no bem bom, tem muita gente que esquece até de agradecer a vida a Deus. Então, Deus, Ele
tem um plano para a nossa vida. E por ele ter um plano para a nossa vida, de vez em quando ele tem que ser como esse escultor. Pegar a gente lá, ó, com a talhadeira e com a marretinha, o martelo, e ir nos esculpindo. E ele quer nos esculpir a imagem, nós somos a imagem e semelhança dele, que ele nos criou, está lá no livro de Gênesis, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas ele quer que nós, por dentro, nosso interior, seja parecido com o dele, com o de Jesus. Nós não somos perfeitos, perfeito só Jesus Cristo, mas nós estamos aqui neste mundo indo atrás de conseguir chegar à estatura de varão perfeito. E aí eu pergunto para você, o que você quer ser quando crescer? Porque Deus tem um plano para o seu futuro. Às vezes você vai querer ser um agricultor, como este menino aqui, ó, ser um fazendeiro para poder alimentar muitas pessoas com o alimento que você produz na sua fazenda. Ou então você pode querer ser um médico, né? Um médico pediatra ou um médico cardiologista para você cuidar da saúde das pessoas. Ou então você pode querer ser também um obreiro, um pastor, um missionário, aquele que vai cuidar o quê? Da vida espiritual das pessoas, né? Vai levar a palavra de Deus. É importante saber que Deus tem um plano para a sua vida. Ele tem um plano para o seu futuro. O que isso significa? É, na verdade, que Deus quer que você viva para Ele, para ser como Jesus Cristo. E Ele quer que a sua vida seja agradável a Ele. Mas se você é cristão, Deus quer que você faça algo para Ele, que o sirva e trabalhe para Ele de alguma maneira. Deus não dirige todos da mesma maneira. Ele dá a cada pessoa um trabalho especial para realizar. Então, quem sabe quando você crescer, Deus queira que você seja, né, um missionário, um fazendeiro, ou então um médico, não é? Deus sabe o que Ele quer que você faça no futuro. Ele tem um plano para você e para o seu serviço. Em primeiro lugar, Ele sabe o que quer que você faça. Agora, como cristão na escola, em casa, ou onde você estiver, Ele dirige você para lhe mostrar o que quer que você faça nos anos que estão lá na sua frente, porque Ele conhece o seu futuro, Ele é sábio e traz pessoas, coisas e circunstâncias para a sua vida para te ajudá-lo a saber qual direção você deve tomar. Há mais ou menos 150 anos, um menino chamado Charles, viveu numa vila lá na Inglaterra. E agora nós sabemos que Deus tinha um plano para ele. E qual era esse plano? E ele viria a ser um dos maiores pregadores do evangelho que o mundo já viu. Através dele, até hoje, milhares de pessoas se tornaram cristãs. Desde o seu nascimento, Deus preparou Charles para o que ele queria que ele fizesse da seguinte forma: seus pais eram cristãos e os influenciou através da palavra. Ele passou muito tempo e até morou com seu avô, que também era cristão e que lhe ensinou a palavra de Deus. Um missionário que visitava seu avô apresentou o evangelho para Charles e disse que ele precisava receber Jesus Cristo como seu salvador. E ele gostava muito de livros e muitas vezes ele lia Bíblias e outros livros cristãos. Quando ainda menino, ele se convenceu do seu pecado e da sua necessidade de salvação. E de todas essas maneiras, Deus tinha como parte do seu plano, ele já estava preparando Charles para o seu trabalho, para ser um grande missionário. Então, o plano de Deus era que Charles fosse se encaixando passo a passo na vontade de Deus. E um dia ele estava preparado para ir a uma igreja, só que daí nevou muito e ele não conseguiu ir até a igreja que ele queria ir. E aí ele indo caminhando falou: nossa, vou ter agora que voltar para casa. Ele morava numa fazenda. E aí quando ele estava indo, voltando para casa, ele viu uma igrejinha, uma casa assim, que estava tendo um culto. E ele chegou, o pastor, por causa da neve naquele dia, não tinha conseguido chegar ali naquela igreja.
E aí, quem estava lá falando era uma das pessoas ali da comunidade mesmo, mas o homem que estava falando leu um versículo que Charles achou muito interessante, que está no livro de Isaías, no capítulo 45, e no versículo 22, está escrito bem assim, ó, olhai para mim e sereis salvos. E aí o Charles ainda não tinha, mesmo os pais dele sendo cristão, mesmo ele lendo a Bíblia, ele ainda não tinha aceitado Jesus no seu coração. Quando ele ouviu essa palavra, ele entregou a sua vida a Jesus e confiou nele e foi salvo. E logo depois disso, ele se tornou professor da escola dominical, depois distribuiu folhetos e um dia ele começou a pregar. Mais tarde, ele se tornou pastor de uma grande igreja na Inglaterra. Ele foi pastor durante 42 anos e se tornou o maior pregador da Inglaterra. Seu nome era Charles Spurgeon. Eu, professor Esther, eu tenho um livro dele que chama Pescadores de Crianças. Esse livro foi assim um divisor de água na minha vida, turminha, porque quando eu li ele, eu entendi o meu chamado para trabalhar com crianças, que nem eu sou professora secular, mas eu sou professora evangelista de crianças. Então foi através de ler este livro dele que eu senti no meu coração, no meu espírito, o meu chamado para estar trabalhando, para estar falando para você aí do outro lado sobre o maravilhoso plano de Deus para sua vida, o plano da salvação, para fazer através de maneira simples que você entenda que a única maneira de você ter a sua salvação, seus pecados perdoados, é você crer que Jesus morreu na cruz, que ele não está morto, mas que ele foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, assim como está lá em 1 Coríntios 15, 3, 4. E que quando você aceita isso, essa verdade dentro do seu coração, você se torna o quê? Filho de Deus, como eu li aqui para vocês em João 1 e 12. Então, ó, existe uma tarefa que Deus quer que você faça e um lugar que Ele quer que você preencha. Está preparando você para isso. Assim como Deus me preparou durante toda a minha vida para mim estar aqui hoje, ministrando para vocês, conversando, batendo papo com vocês sobre a palavra de Deus. Então, ó, peça a Deus para Ele ajudá-lo, porque Deus é sábio e Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para você. Ele deseja guiar você em 3 áreas da sua vida e do seu futuro. Agora, enquanto você é jovem e também quando você crescer e ficar adulto. Como você pode saber a vontade de Deus para você? Como você responderá a perguntas como: quem eu devo escolher para ser meus amigos? Como você pode responder essa pergunta? Ou então, em que eu devo trabalhar quando for adulto? Ou mais tarde, com quem eu devo me casar? Então, há 3 coisas que você deve fazer que irá ajudá-la a conhecer a vontade de Deus. Primeira coisa que você tem que fazer, ler a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela te dá as orientações que lhe mostrarão o que Deus quer que você faça. E Ele não quer que você erre. Por exemplo, Ele nos diz na Bíblia que nós não devemos amar as coisas desse mundo e que elas não devem tomar lugar dele no nosso coração. Então, portanto, qualquer decisão que você vá tomar, você deve ser guiado por esse princípio. Nunca deixar Deus do lado, sempre Deus tem que ser prioridade. Depois, ó, você vai o quê? Orar. Peça a Deus para mostrar o caminho a seguir. E Ele prometeu fazê-lo. Ó. No Salmo 48, 14 está escrito: e que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Então é Ele quem nos guia. E o terceiro é você perguntar a alguém que é cristão o que ele ou ela pensa que você deve fazer. Essa pessoa pode ser o pastor da sua igreja, ou então a pessoa mais velha que é temente a Deus, e ouça os seus conselhos. Mas antes de qualquer uma dessas etapas, há um passo que você deve tomar. O passo mais importante de todos. Você precisa confiar em Jesus como seu Salvador e Senhor. O plano de Deus para que você
começa com esse primeiro passo, você se tornar um cristão. E aí, você já fez esse primeiro passo? Já se tornou cristão? Porque olha só, o nosso versículo de hoje, ó. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Está escrito em Romanos 8:28. Então, tudo que acontece na sua vida, seja de bom, seja de ruim, se você está sendo guiado por Deus, pode ter certeza que Ele vai te ajudar a fazer o que é certo e que Ele está no controle de todas as coisas, porque Ele é sábio. Olha só a musiquinha que eu trouxe aqui para cantar com vocês, ó. O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê. Sim, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você. Então, tudo que nós fazemos, Deus está vendo e Ele está no controle de tudo. Agora eu vou fazer uma oração e você aí do outro lado, ora junto comigo, tá bom? Querido Deus, eu te agradeço, papai, pelo Senhor estar no controle da minha vida, me ajudando a fazer o que é certo, me ajudando a entender que todas as circunstâncias, tudo na minha vida coopera para o meu bem conforme a tua vontade. Papai, olha, eu até o momento eu não entendia tudo o que estava acontecendo na minha vida, mas agora eu entendo que tudo está debaixo do seu controle. Querido Jesus, eu confesso que sou pecador, eu confesso que tenho errado, tenho feito coisas que não têm sido do seu agrado, mas agora eu te peço, papai, que o Senhor entra no meu coração, venha fazer morada aqui, me ajude a fazer o que é certo, eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida. Obrigado, Jesus, por tão grande sacrifício que o Senhor fez ali na cruz por mim. Por tudo eu te agradeço pela minha vida e pela tua sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Bom, meus amores, no nosso próximo encontro eu vou continuar falando sobre a sabedoria de Deus. Aguardo vocês, tá bom? Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, curte, comenta, compartilha com seu coleguinha, aquele coleguinha seu que tem dúvidas às vezes, né? Que fica bem assim, ai, eu vejo as pessoas falando sobre Deus, mas eu não entendo. Fala, nossa, cara, olha, tem uma professora na internet que está explicando sobre isso. Olha aqui, entra no canal dela, vem cá, se inscreve aqui no canal, você vai ver, tem lá as playlists, ela está explicando, ensinando um monte de coisa legal. Compartilha com seu colega, tá bom? Um beijo para vocês, tchauzinho e até o nosso próximo encontro.